falado, já semana retrasada, algumas coisas que nos faz sermos prósperos, no sentido todo da palavra. Eu comecei com autoridade espiritual. A gente aprendeu algumas coisas aqui. Porque eu tive uma experiência com Deus, né? Eu falei para vocês que meu carro acabou o combustível e tal. Eu fui andando pela rua e Deus falou algumas coisas, e a gente pregou em Romanos 13 e foi em outras partes da Bíblia. Autoridade espiritual. Como você fica investido de autoridade? Porque você tem que se submeter a uma, né? Então Paulo fala que quanto mais você cresce perante a Deus, em intimidade com Ele, quanto mais você se submete, mais autoridade você ganha. Quanto mais você se submete a uma autoridade por Ele, porque existem 3 tipos de autoridade, a gente falou isso. Absoluta, nós falamos que existe a autoridade, né, delegada, e a autoridade espiritual, que é, né, a autoridade da igreja, que todos nós temos, para repreender, para guerrear no mundo espiritual, né? E a gente falou muito sobre autoridade delegada, o que Deus nos dá e como nós crescemos. Quem se lembra disso, qualquer coisa, procura no YouTube lá, a pregação está lá. A gente falou semana passada sobre ações de graça, uma coisa que nos faz também crescer na presença de Deus. Eu estou falando em coisas, né, não muito já batida, né? Que a gente fala, como a gente vem sendo obediente. Não, estou falando de coisas que muitas vezes nós esquecemos. Não adianta você estar na igreja, né? Se você não se submete e você comete rebeldias, você perde a autoridade totalmente perante aos olhos do Senhor. E a gente mostrou na Bíblia algumas passagens, com Moisés, em outras passagens, né? Ações de graça, agradecer por tudo que você tem, isso faz você ser próspero. E temos agora um outro item que Deus gerou no meu coração para falar, e eu quero que você preste muito bem atenção, que isso aqui está caindo em desuso, por incrível que pareça. E isso também, se você levar isso de uma forma bem fiel, você cresce aos olhos do Senhor, e o Senhor te usa para várias coisas. O texto diz, Hebreus capítulo 10, versículo 19, olha aí. Ô Alexandre, diminui um pouco para eles, não sei, tá bom, a minha voz aí está muito alta, né? Porque às vezes, né, dá uns gritos aqui, né? O pastor é meio assembleano, né? Então aí, para ficar muito alto. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando, presta atenção nisso, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Forte isso, hein? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Pai, me usa como instrumento nas suas mãos. Espírito Santo, tu tens a liberdade, tu és o principal nessa casa. Fala com os teus filhos, e que entre no coração a tua palavra. Espírito Santo, me usa em nome de Jesus. Tens a liberdade, fique no teu principal lugar. Amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto tremendo, porque a gente pode tirar muitos exemplos aqui, mas eu queria falar de um assunto bem profundo. O apóstolo Paulo aqui, a gente
vê nesse texto, nesse versículo, que hoje você não precisa de um sumo sacerdote para chegar à presença de Deus. Sabe por quê, meu amado? Que Jesus morreu por você e por mim. O véu do templo foi rasgado. Aleluia, Jesus pagou um preço. Ele foi o perfeito sacrifício. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Jesus, ele pagou um preço, morreu por você e por mim. Pela fé em Cristo nós temos esse acesso, graças a Deus. Mas a gente precisa chegar perante a Deus em santidade, com uma mente limpa, renovada, com o nosso interior e com o nosso exterior transformado. Versículo 21 e 22 fala isso. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteireza de certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Mas o versículo 21 e 22 fala bem claro: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Nós chegamos perante a Deus numa transformação interior, uma transformação exterior. Nós precisamos chegar perante a Deus de uma forma mudada, né? E com um coração transformado, não com uma mente dividida, não com uma mente, sabe, meu amado, cauterizada. Deus aí está falando da perseverança da fé. Deus está falando da superioridade da fé, né? Na qual é acrescida, na qual é ensinada, na qual é acrescentada. Sabe para onde, mano? Também pela tua participação na igreja local, a qual Paulo fala que muitos largaram, muitos perderam o costume de vir na igreja. Aliás, largaram de se dedicar à igreja, na qual aonde você aprende, aonde você cresce, aonde você tira dúvidas, aonde Deus te prepara para voos maiores, aonde Deus, sabe, une todo o povo, aonde nós prestamos culto, tudo vem da igreja. Paulo, naquele tempo já aconteceu o que está acontecendo hoje. Aonde eu aprendo a frutificar, aonde eu sou admoestado, ou seja, aonde eu recebo conselhos, exortação com brandura para eu crescer na fé, para eu aprender mais coisas de Deus, aonde a igreja local é aonde eu tiro as minhas dúvidas, mas também aonde me faz perseverar em manter a fé, para que eu cresça, para que eu venha fazer a diferença perante o mundo. E Deus não errou nisso. Deus não errou nisso. E Paulo, ele alerta bem claro isso. Ele fala nesse texto: não saiam da igreja. Ele está falando indiretamente: não saiam da congregação como é costume de algum. Ou seja, fica aí, não saiam. Apesar de muitos não levarem isso de uma certa forma firme, de uma certa forma com respeito, com responsabilidade, permaneça, porque Jesus está voltando. Está escrito aí na tua e na minha Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? A igreja local é necessária para manter a igreja universal, ou seja, o corpo de Cristo. Deus criou a igreja local, a congregação, para fazer parte, para uma construção, para que você venha crescer e adquirir a igreja universal, que é o corpo. Será que Deus está errado nisso? Você está entendendo? Deus, ele não vai levar um templo, Deus vai levar uma junção de templos do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele não vai levar ele vai levar a junção de templos, ou seja, a igreja, porque a igreja é a família de Deus. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 18, fala: assim vós não sois estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadão dos santos, vós sois da família de Deus. Tem família de Deus aqui? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Então a igreja local é fundamental para a construção do crente. Há uma necessidade de você estar nela até aquele grande dia.
Ele fala que nós não somos, em Efésios capítulo 2, versículo 18, ele fala: vós não sois estrangeiros nem peregrinos. Presta atenção, estrangeiro, aquele que fala uma outra língua, aquele que não é do mesmo povo. E peregrino, quando você vai buscar no dicionário, fala aquele que é andarilho, não para em um lugar, aquele que nunca é visto. Você se transforma nisso. Tem gente que nunca mais é vista, vai de certo lugar para certo lugar, mas não para em lugar nenhum. Deus fala que nós não somos isso. Nós somos unidos e de uma mesma família. Você está dando para entender o que eu estou falando aqui? Deus fala isso na sua palavra, meu irmão. Uma forma de você crescer na presença de Deus é entender a importância da igreja local e respeitá-la. Eu quero falar hoje sobre isso, porque a igreja local ajuda, de certa parte, a manter você na igreja universal, que é o corpo, e que Cristo é o cabeça. A igreja universal somos todos nós da igreja. Há uma igreja geral e há a igreja local, que faz parte, que ajuda você a chegar nesse, se manter até aquele grande dia, a igreja universal, que é a igreja de Cristo, que é o corpo, é a família de Deus. Você está entendendo isso que eu estou falando? Quero falar de compromisso. Uma das coisas que o crente hoje não leva isso muito a sério, o compromisso. Não estou falando só de você vir à igreja, porque tem muita gente que está dentro da igreja e não tem compromisso nenhum com ela. E tem gente muitas vezes que não dá para vir, vem de vez em quando e tem um compromisso tremendo com tudo que Deus fala na palavra. Tem uma diferença aí. Nós vivemos, presta atenção, eu vou falar compromisso e o que não leva a ter o compromisso, o que dificulta. Para você ser próximo perante a Deus e não passar por certas coisas, precisamos nos comprometer com Ele. Não é somente levantar uma mão, não é somente estar dentro da igreja com o corpo, mas a cabeça, a alma está lá fora. As práticas são totalmente diferentes. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo uma geração descartável. Nós vivemos numa sociedade descartável, uma sociedade líquida, na qual cada dia aparece uma coisa nova e mais nova, a qual tudo é relativo. Cada vez mais as verdades absolutas estão acabando. A gente vive isso, essas verdades que nós estamos falando aqui de comprometimento estão sendo jogadas fora. Se a gente notar, aquele que procura observar o comportamento da igreja, entra numa, está lá, lê, estuda, já tem ano de casa, observa tudo, isso está se acabando. Isso está se acabando. E por que está se acabando isso? Eu pergunto para vocês. Não há interesse de compromisso, porque o compromisso verdadeiro com Deus gera de certa forma a perda de liberdade em algumas áreas da tua vida, e ninguém quer perder liberdade. Pelo contrário, o relativismo hoje passa para a gente vive numa sociedade que cada vez mais você tem que ser cada vez mais liberto, mais livre. Não posso estar preso em família, eu não posso estar preso em relacionamentos. Hoje existe casamento, um mora numa casa, outro mora na outra. Hoje existe casamento aberto. Você tem a liberdade de fazer o que quer, eu também. Amado, isso tudo é fomentado dentro de uma sociedade descartável. Então isso também entrou de uma certa forma dentro da igreja, devastando, destruindo muita coisa. Naquele tempo de Paulo já acontecia. Hoje ninguém quer compromisso com nada. Você quer vir no culto, sentar e entender. Amado, está errado. Deus observa todos os seus passos. Se Deus observar os teus passos, a Bíblia fala em um livro de Coríntios que todos nós vamos apresentar as nossas obras, vamos passar pelo templo de novo, perante o seu trono branco, está escrito lá. Não é de qualquer jeito. Hoje virou moda, você vai
Eu quero que você entenda bem o que eu estou falando aqui, tá? Isso eu estou falando de uma forma geral. E isso Deus tem batido no meu coração, sabe? Isso acontecia no tempo de Paulo e hoje está devastando igrejas. Nós nos preocupamos muito de manter as igrejas cheias, as igrejas lotadas, cheias de pessoas que não têm compromisso com nada, nada da palavra de Deus. Ela só vai por um momento bom, um momento extasiante, não dizima, não oferta, ela não faz nada, não se envolve com nada. E quem te disse que naquele grande dia, se a Bíblia fala bem clara, Jesus ele fala que aquele que vem após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e me segue. Porque uma caminhada, como eu falei de John MacArthur, é uma caminhada de busca de palavra, é uma caminhada de oração incessante, é uma caminhada de sofrimento, muitas vezes porque você vai ter que negar a si mesmo, e ninguém quer isso. Comprometimento, compromisso. Por quê? Porque se você caminhar com Cristo, você vai perder liberdade, e em algumas áreas você vai ter que também vai gerar responsabilidade para você. Ou você pensa que o céu é fácil? Nós estamos perdendo isso, o compromisso com Deus. Nós estamos perdendo o compromisso de um dia que nós já tivemos, e com o tempo vai passando e vai se diluindo numa sociedade que totalmente passa em imagens, em atitudes, né? uma liquidez, uma coisa descartável. Pastor, mas como isso acontece? Quando você troca as coisas absolutas pelas relativas. Muita gente dentro da igreja, de uma forma geral, desde líderes até o último membro, trocando essas coisas absolutas pelas relativas, de acordo com a sua vontade e intenção, do que você vai ter, o que você vai ganhar com isso. Presta atenção, é a mesma coisa eu ter a minha liberdade do meu eu, do meu ego, caminhando junto com a liberdade de Cristo segundo a sua palavra. É como se eu aceitasse a Cristo. Eu tenho a minha liberdade do meu eu e junto com a liberdade de Cristo. Não dá certo. Gálatas capítulo 2 versículo 20 fala: fui crucificado com Cristo, hoje não sou eu mas quem vive, Cristo vive em mim. E o tempo que eu vivo pela fé do Filho de Deus, que a si mesmo morreu e se entregou por mim. Aleluia! O eu tem que morrer para Cristo viver. Aleluia! O ego tem que morrer para Cristo viver. Tudo é para Ele, meu irmão. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? É para Ele. Você não pode concorrer com Ele. Nós não abrimos mão das nossas coisas, mas nós queremos uma liberdade total. Para andar com a liberdade de Cristo é muito melhor, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando você coloca o teu eu, teu ego, o que acontece? O relativismo é assim, ó. Você sempre vê o seu lado. Você quer uma liberdade total, você quer algo mais confortável, que você ande de uma forma mais solta, segundo o seu pensamento, ou seja, sem compromisso. É por isso que nós vemos as pessoas totalmente, cada vez mais procurando uma liberdade de família, uma liberdade em relacionamentos. Isso tudo vai massacrando as verdades absolutas. Eu entreguei minha vida a Cristo, sou dele, eu tenho um compromisso com Ele. Nós temos um compromisso com Ele. Deus te dá a perfeita liberdade, segundo a vontade dEle, escrita na palavra de Deus. Você vai viver melhor, você vai viver mais feliz, você vai viver mais saudável, você vai viver mais alegre, e você vai alcançar a vida eterna com Ele, meu irmão. É isso que importa. O que me faz ser próspero? Quando eu entendo o verdadeiro compromisso com Ele. No momento que as coisas absolutas estão acabando, a palavra de Deus estão buscando para virar um livro daqui a pouco simples. A verdade que nos liberta, para muitos, usa para muitos interesses também. A gente vê isso. A gente vê muita gente com oba-oba, dá pulo, glória a Deus, vem a igreja virou um salão de festa, a igreja virou um playground, como o apóstolo fala. Mas o compromisso com Cristo, como é que está? É aí que você vai ser próspero ou não. Não é somente estar na igreja, é viver o que se fala para a igreja viver. Está aqui.
Você está entendendo? Dá glória a Deus. Isso, Cristo fala bem claro na sua palavra, meu irmão. A Bíblia fala bem claro isso. A Bíblia fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 5. Fala bem claro. Se a Bíblia diz para a gente permanecermos reunidos numa congregação, para a gente crescer e aprender, quem sou eu para falar contra? Está bem claro aí. Paulo lhe fala: não deixando a nossa congregação como é costume de algum. Paulo fala: não saia, não para de andar dentro de uma igreja, porque Jesus está voltando. E antes de ele falar que Jesus está falando, ele está falando da congregação, ele está falando da igreja. Mas aqui ele está falando da congregação, é construção, cultos, trabalho dentro da igreja. Por isso que ele usa o nome congregação, não está usando o nome igreja aí. Sabe por quê? Porque dentro da igreja a gente presta culto, dentro da igreja a gente se aprende, dentro da igreja eu faço novos amigos, dentro da igreja eu tiro dúvidas, dentro da igreja eu sou admoestado a ir pelo caminho certo, dentro da igreja eu recupero minhas forças espirituais. É dentro da igreja, é dentro da igreja. Cristo não estava errado de criar isso. É dentro da igreja que nós nos reunimos. Nós levantamos um culto uníssono a Deus, uma adoração a Ele, aonde eu sou construído para cumprir o propósito, que eu sozinho, de repente eu não vou conseguir. Então eu recebo instrução, orientação. Por isso que a Bíblia fala em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e diante, fala que Deus levantou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, para a edificação do corpo. Está lá escrito. Para o aperfeiçoamento. Então se ele fala isso, como é que vai ter um apóstolo, profeta, como? Cada um num canto? Não, porque tem um lugar para se reunir, para que nós venhamos aprender os verdadeiros conceitos e crescermos juntos, em um só pensamento, em uma só direção, pensando e sentindo a mesma coisa, que Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Então nós não podemos, amado. Está caindo em desuso? Tá. As pessoas se movimentam por, sabe, se der alguma coisa, o dia que a gente entender que é melhor dar do que receber, o dia que você entender que não é só você tomar, e sim o que você entrega, isso que faz você ser igreja, a gente vai crescer muito mais. Porque a igreja é isso, não é o quanto você recebe, é o quanto você entrega, de adoração, de oração, de busca a Deus, de ajudar o irmão, de fazer a obra de Deus, de evangelizar. É quanto você entrega, mostra o quanto você é de igreja. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus ministrou isso para mim, para passar para vocês. Há uma importância. Hoje a gente desiste de uma forma simples de permanecermos dentro de uma igreja. Qualquer coisa desvia a atenção do crente. Ele acha que o nome dele já está rolado lá, ele não precisa mais ir. Eu tenho casos assim, tá? Tem gente que se batizou aqui, passa azar todo dia para mim, nunca mais apareceu. E se fala que é crente. Como é que você vai receber orientação, construção, conhecer a Bíblia, fazer novos amigos, fazer parte da família, se você não está no meio do rebanho? Você tomou um banho. Sabe por quê? Porque o mundo abraça, não tem como uma brasa ficar fora do braseiro, você vai apagar. Você vai se dizer pela boca que você é até cristão, mas os teus trejeitos, os seus atos, os seus pensamentos, o envolvimento da sociedade vai te engolir. E você vai errar em muitas coisas e vai achar que está certo. Não tem como, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? O costume de não se reunir na igreja local nos dificulta a permanecermos na igreja universal, na família de Deus, porque perdemos, né? Porque nós podemos esmorecer na fé, como está escrito aí, que ele fala para nós termos fé, não sendo admoestados, o amor se esfria pelo próximo e a prática de boas obras se vão. Você pode ver que todo mundo que fica fora de uma igreja, ele para de trabalhar para Cristo, as orações diminuem, você não tem tempo mais para Deus, você não frutifica como Deus queria que você frutificasse. Daqui a pouco você está frio, você está mais fora do que dentro. Por quê? Porque a igreja local tem essa finalidade de ficar tacando fogo na brasa,
de ficar ajudando um ao outro, de ficar vendo se você precisa de alguma coisa, tem um irmão para orar, de te usar em oração para o irmão. É ali que você cresce, meu irmão. É dentro da igreja, é um lugar onde você faz amigos, é um lugar onde você glorifica a Deus, é um lugar onde você tira dúvidas, é um lugar onde você está frio, você sai diferente porque recebeu uma palavra. É ali. É dentro da igreja, é o lugar onde você dá raiz, você cresce as suas raízes para crescer a árvore e dar fruto que alimenta. É onde? Dentro da igreja local. Dentro da igreja local, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus, aleluia. E Paulo bate sobre isso, muito claro. Ele fala: não deixe. Tu acha que Paulo falou isso por quê? Porque ele sabe, naquele tempo já era assim. Imagine hoje, com toda essa pressão que tem de mídia, com toda essa, entre aspas, perseguição que nós sofremos, com tanta imoralidade, com tanta situação, sabe, com tanta liberdade, com tanta coisa. Você liga a televisão, já vem uma enxurrada de coisas. Você pega qualquer revista, já vem uma enxurrada de coisas. Você para do lado de qualquer um, vem uma enxurrada de coisas. Você liga a televisão, meu amado, você liga o rádio, você é atacado todo dia, a você voltar para o lugar de onde você saiu. E muitos voltam, porque perderam a prática de buscar a Deus, de frequentar a igreja local. E o dia está chegando. Deus falou isso no meu coração. Por mais que você venha passar por situações, por mais que você venha passar ventos que todo mundo passa, há duas formas de você passar tribulações e situações. Uma é para a tua construção e crescimento, ou outra por causa de semeadura. Mas não saia da igreja, fica ali dentro, porque o dia de Jesus está chegando. Não saia. Amado, eu posso falar por experiência própria, porque eu saí de uma igreja de quase 5.000 membros e estou aqui. E aqui também vi muita gente saindo e está totalmente perdida, porque um dia acharam que poderiam andar sozinhos. Hoje nós temos uma onda aí de desigrejados. Tem uma galera aí que é desigrejada. Já conheci um aqui em Jardim América. Agora a Bíblia fala em Tiago capítulo 4 versículo 8, fala: aproximai-vos de Deus, Ele se aproximará de vós. Vós, né, eu coloquei aqui: aproximai-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Mente dividida. O que é uma mente dividida? É uma mente onde tem o meu eu e, sabe, as verdades absolutas estão no muro. A minha cabeça está lá fora no mundo das circunstâncias, do que eu acho, e as verdades absolutas não tem. A gente fica dividido entre a carne e o espírito. Não pode, meu amado. Deus fala: voz de mente dividida, purifique o coração. Ou seja, o teu coração está impuro se você não tiver só uma mente, um só pensamento e uma só visão. Quando fala, outras versões aí, Almeida fala duplo ânimo, que quer dizer a mesma coisa, mente dividida, versão NVI e a King James, fala mente dividida, tudo processa aqui. Se você entrar dentro de uma igreja com mente dividida, por mais que você esteja dentro dela, você está fora. A tua mente tem que estar em Jesus Cristo, na visão de Cristo, na palavra de Deus. Amado, é isso que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. O melhor ainda está por vir, mas permaneça na igreja. Você pode dar uma glória a Deus, para Deus? Dá uma salva de palmas. Amado, é para Ele. Se o apóstolo Paulo foi usado para nos alertarmos quanto à importância da igreja local, amado, quem somos nós? Os desigrejados falam que a instituição religiosa, eles falam que não precisam da instituição religiosa. Tá? A definição bem clara de um desigrejado: eles não precisam de uma instituição religiosa, que eles podem manter e praticar a fé sem a comunhão da igreja. Essa é a definição do Google, tá? Sem a comunhão da igreja. E Deus vai vir buscar o quê? O que Deus vai vir buscar? A igreja.
Como é que você vai estar desacoplado da igreja? Sabe o que isso mostra? Que você não se submete a nada. Isso mostra que o teu ego está aflorado. Então eu não preciso de alguma coisa que Deus criou para o meu próprio bem. Amado, entenda, Deus colocou você dentro da igreja, lugar para você crescer, para você viver com pessoas que falam a mesma língua que você, senão o mundo abraça. Então glorifica a Deus. Deus te colocou na tua igreja para você, sabe, amado, crescer, para você glorificar, para fazer novos amigos, para permanecer fiel até o final. Aleluia por isso. Oh, meu irmão, isso está escrito lá atrás, a importância. Aí chega um desnaturado, cria os desigrejados. Sabe por quê? A individualidade, o relativismo. Eu me mando ainda, eu tenho a minha liberdade, eu não quero perdê-la, então eu não vou ficar amando de ninguém. Ou seja, que autoridade você vai ter, que a gente já falou sobre isso, e quando você se submete a uma, aí que você ganha. Se você não consegue submeter ninguém, se o teu ego fala mais alto, para o diabo, isso aqui, ó, é lindo. Foi o que ele fez. Ele submeteu mais a Deus. Pior pecado é o pecado de quebra de autoridade, meu. Eu mostrei isso na Bíblia 2 semanas atrás. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? E a própria Bíblia fala bem claro isso. Efésios capítulo 3, 10 fala bem claro que para agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus é manifestada pela igreja. Está escrito. Ou seja, quando nós nos reunimos como igreja, eclésia, a palavra eclésia quer dizer, né, assembleia. Assembleia. A palavra eclésia, ela tem duas definições: assembleia e reunião dos que foram chamados. Ou seja, reunião. Não é espaço. Não é cada um para um canto. Por isso que Paulo fala, nós não somos estrangeiros, falamos cada um uma língua, nem peregrino, não temos lugar para ficar. Nós somos família de Deus. Família é junção, família é andar junto. Deus fala que a multiforme sabedoria dele é manifestada dentro da igreja. Igreja, a palavra vem do latim eclésia, quer dizer assembleia, ou então reunião dos chamados. Não é? Quando você vai ver o tempo, quer dizer chamado, porque se a gente fala eclésia, chamados para fora, dá um sentido disso, chamado para fora, para a igreja sair, mas também ela tem um sentido de, foi chamado para fora, sabe o quê? Tirou você lá do meio do mundo e do pecado e trouxe para a presença do Senhor. É essa a definição perfeita. Ou seja, o que é a igreja? Reunião dos que foram chamados para fora, que saíram do mundo e foram trazidos pelo Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Você foi chamado, você foi tirado, chamado e foi colocado na presença de Deus. Glorifica, meu amado, por isso. Que Jesus cresça, que nós venhamos a diminuir, meu irmão. Sabe? Glória a Deus. Que diminuamos e que o Senhor cresça. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Glória a Deus. Está dando para pegar o que eu estou falando aqui? Você está conseguindo assimilar as coisas que eu estou falando? A manifestação de Deus pela sua igreja faz parte, porque nós fazemos parte de uma assembleia, nós fazemos parte de uma família, meu irmão. Sabe o que o diabo quer? Que você não ande em junção, porque um ajuda o outro, um orienta o outro, um tira a dúvida do outro, um ora pelo outro quando está enfermo. O pastor está aqui para apoiar, para ajudar, para visitar. E o que o diabo quer é que você fique como ele, fique longe das coisas do Senhor. A Bíblia fala em Mateus capítulo 12 versículo 25, fala que um reino dividido em si mesmo será devastado. Uma cidade ou uma casa dividida em si mesmo não subsistirá. Ou seja, uma casa dividida não se mantém de pé. Se a gente tiver uma mentalidade de desunião e não de reunião, de assembleia, não subsiste, acaba, é destruída a igreja do Senhor. Você está dando para entender o que eu estou falando aqui? Tudo que o diabo quer é que a gente se espalhe. Foi o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 11 com a Torre de Babel.
Quem já leu esse texto fala bem claro sobre isso, que um grupo de pessoas se juntou e falou: façamos uma cidade, levantamos uma torre. Deus olhou para isso e achou aquilo abominável, porque aquilo ali não era para engrandecer ele, era para engrandecer o homem. O que Deus fala? Vamos mudar as línguas deles e vamos espalhá-los. O que aconteceu? Eles começaram a cada um falar um tipo de língua, ou seja, viraram estrangeiros e foram cada um para um canto, viraram peregrinos. A Bíblia fala que nós não somos estrangeiros nem peregrinos, nós somos da família de Deus. Eu quero que você levante a mão assim, ó. Eu sei que palavras lançadas com fé geram decretos, viram decretos do mundo espiritual. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Ó meu Pai, nós decretamos essa noite, Pai, que nós somos da família de Deus. Nada vai tirar da tua casa, nada vai tirar da tua presença, porque nós somos um em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Nós somos um. Tudo que o diabo quer dispersar, nós escutamos a voz de um só pastor, que é o Senhor, e ele já fala que é a voz do pastor, porque existe um rebanho, meu, unidade. Aí você vê um bocado de crente espalhado e não tem um lugar para ficar, cada um segue a si mesmo. Amado, não é assim. Hoje nós somos atacados o tempo todo por isso. A Bíblia fala que a gente escuta a voz do pastor, é ele que vai te orientar, é ele que vai te dar direção, é ele que te diz aonde fica, é ele que faz você crescer, é ele que faz você frutificar, é ele que tem a resposta para você. Mas muitas vezes a gente não procura isso, a gente procura a voz de que está do lado. Deus fala com os crentes ainda, Deus fala com o povo dele, e se tem povo dele aqui, dá um glória a Deus. Abra lá em 1 de Pedro capítulo 5, primeira carta, capítulo 5, olha só que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu já vou daqui a pouco terminar. Olha aqui um exemplo para eu dizer que a igreja local é importante. Só para tirar a tua dúvida, 1 ao 4 diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Olha aí, ó. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Olha isso, já mata um bocado de líder aí, ó. Mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Olha só, meu amado, Deus fala para os presbíteros: apacenta, guarda o meu povo. Ou seja, dentro da igreja, que vai chegar aquele grande dia, que todos nós vamos receber uma coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus fala que nós temos que estar juntos, reunidos como congregação. E uma coisa, isso é a primeira coisa sobre compromisso. E outra coisa que eu vou, já pode subir os músicos. Quem vai louvar a Aninha, presta atenção uma coisa. Eu vou parar por aqui que falta 10 minutos. Presta atenção uma coisa para vocês. Eu quero que vocês abram bem o ouvido que eu vou falar aqui sobre isso. Deus gerou isso no meu coração. De repente vai soar mal para o teu ouvido, mas é uma verdade. Se satisfazer com Deus não é se comprometer. Sabe por quê? Porque tem muita gente, meu amado, que se relaciona com Deus, se satisfaz com Ele, mas nunca se compromete. Tem gente que se relaciona, vem se satisfazer, mas nunca se comprometer. Ou seja, só tira. Deus vai levar uma igreja, não vai levar uma prostituta, tá, meu amado? Deus vai levar uma igreja. O que vai subir
é aqueles que recebem e dão. Porque tem gente que só entra dentro da igreja para ter relacionamento, para, sabe, se satisfazer e depois some. Isso quem faz é prostituta, meu irmão. Deus vai levar uma igreja. Presta atenção nisso. Deus está procurando aqueles que recebem e dão. Deus está procurando aqueles que recebem deles e o adoram. Deus não está procurando gente que só vem tirar. Senão a gente vira como aconteceu o povo de Israel. Quem se lembra lá do profeta Oséias, que Deus mandou ele casar com uma prostituta e mostrar que Israel estava se prostituindo. Deus dava e eles só tiravam arma, não buscava a presença de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, meu amado. Certa feita Jesus falou bem claro isso. Ele lá no livro de Lucas, se você quiser abre aí, capítulo 19, versículo 85, ele fala bem claro: meu templo é templo de oração, e vós fizeste covis de ladrões. Jesus, ele jogou para a terra todos os cambistas, e ele falou: minha casa será chamada casa de oração, e vós fizeste covis de ladrões. Ou seja, as pessoas estavam dentro do templo só se satisfazendo, e a finalidade principal, ele fala bem claro, era a oração. E continua falando no versículo 46, e Jesus estava todo dia no templo, ensinando, e continua a falar, e os principais sacerdotes buscavam, e os escribas buscavam como poderiam matá-lo. Ou seja, tem gente dentro da igreja que é sacerdote, em vez de aprender, em vez de crescer e entender o que é a casa de Deus, a gente às vezes mata o próprio Deus dentro da casa, porque busca sempre matar Ele, e a finalidade da igreja você esquece. A gente está dentro da casa de Deus, não é para matar Deus, não é só para tirar e sugar, a gente está aqui para crescer, orar. Ele está sempre lá ensinando, meu irmão. Ele está sempre ensinando, sempre mostrando. E a Bíblia fala: os principais sacerdotes vilmente matá-lo dentro da casa de Deus, o próprio Deus lá. Amado, se a gente analisar bem o que tem de gente dentro da casa de Deus, até líderes que estão matando o próprio Deus dentro das igrejas, só tirando e não colocando nada, e muitas vezes os membros, é um absurdo. É por isso que a gente está vendo um evangelho totalmente deturpado, porque as pessoas entram e só tiram. As pessoas não entram para aprender, as pessoas não entram só dentro da igreja para crescer, para receber de Deus, entender como Deus se movimenta. A gente só vem para tirar. Deus quer que você cresça, Deus quer que você dê frutos, Deus quer que você se torne uma árvore frutífera em nome dEle. Deus quer que você receba conhecimento para passar para os seus filhos, para as suas filhas. Deus quer que você saia da igreja dEle, que você lá fora entregue tudo aquilo que você aprendeu dentro da igreja, dentro do ônibus, dentro do teu trabalho, com os teus filhos. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. E que Deus abençoe a todos, e que tenha, sabe, essa palavra venha refletir no teu coração a importância da igreja. Deus quer que você esteja dentro dela para aprender, para adorar, para prestar culto, para crescer e fazer toda a diferença aí fora, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.